Duas informações das redes sociais deixaram os colorados em polvorosa agora nesse sábado à tarde. Uma delas é que o André Sanches assumiria a CBF. E aí, com isso, o Mano Menezes poderia ser o novo técnico da seleção brasileira. E também a questão do Pedro Henrique deixando o Internacional para ir para São Paulo. Neste meio tempo, consegui algumas informações e eu trago em exclusividade para vocês o orçamento do Inter de 2023. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Não deu para secar a Argentina, né? Mesmo secando a Argentina, passa as quartas de final a nossa seleção rival, né? Talvez o nosso Grêmio das seleções, né? Aquela que a gente, como brasileiro, não gosta de ver avançando, né? Mas é aquela coisa, deixaram chegar, meu amigo, ó, Argentina e Itália, se tu pode matar antes de passar as oitavas, quartas, semifinal, é melhor tu fazer. Deixaram chegar, agora vai ter que aguentar. Então a pegada é a seguinte, aproveita então que tem Argentina, aproveita que amanhã tem França, entra em KTO.com, usa o cupom Ernest e vem ser feliz, né? Bota uns pilinhos no bolso, porque tu ganha com o cupom Ernest no teu primeiro cadastro 20% de free bet lá na KTO, que é a minha parceira aqui do canal, beleza? Quero falar com vocês sobre esses três conteúdos que eu disse no início ali. O Pedro Henrique no São Paulo, o Mano Menezes na seleção brasileira, André Sanches e tudo mais. E também eu quero falar com você sobre o orçamento colorado para 2023, beleza? Primeiro de tudo, vamos começar pelos números? Vamos começar pela matemática, pelo orçamento do Inter? Então fica comigo agora. Vamos lá, eu vou pegar aqui o Mac, né? Porque como eu tô gravando no celular e tal, eu vou pegar aqui os números aqui pelo o computador, tá? E vou tentar trazer para vocês algumas coisas interessantes agora da diferença de 2022 para 2023, tá? Primeiro de tudo, os conselheiros receberam nessa sexta-feira agora esse plano orçamentário para 2023, tá? Começa por aí. 2. Dia 12 agora de dezembro vai ser votado então esse orçamento para 2023. Então, os conselheiros, baseado até no parecer do Conselho Fiscal, que é aprovar o orçamento, tá? A tendência é que passe sem problema nenhum, que seja votado favorável, então, este orçamento aqui. Tem algumas coisas interessantes, eu vou começar de cima para baixo. Não vou botar o documento aqui ainda, mas nas minhas redes, ao longo da semana, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Mas os números são os seguintes. Eu quero trazer para vocês o seguinte, olha só. Em 2022... o Internacional prevê faturar, e aí eu vou botar prevê ainda porque falta agora o quadrimestre, né? O último quadrimestre, o último trimestre e tal, como eles fazem. E aí, então, ainda é previsão, porque daqui a pouco pode surgir alguma venda até o dia 31 e ter um valor maior. Mas a previsão agora desse ano é 463 milhões, faturar 463 milhões de reais o Internacional agora desse ano, tá? Para o ano que vem, se projeta quase 30 milhões a mais de faturamento. 491 milhões, quase meio milhão de reais. Em que sentido? Por que vai aumentar isso? Por quê? Eles preveem mais arrecadação de jogos, eles preveem, obviamente, né, a gente vai estar na Libertadores, tem a tendência, e também Copa do Brasil, né? A tendência é que a gente tenha mais arrecadação com os jogos. As cotas de televisão também aumentam quase 20 milhões, de 146 para 161. A negociação de atletas eu vou falar depois, tá? Mas aí tem também o quadro social, que eles também estimam mais 20 milhões de reais em faturamento aqui. E aí aqui esse é um detalhe interessante, tá? Porque tem um bastidor de que haveria um pedido de aumento de mensalidades, assim como já houve e foi retirado pela gestão, tá? Mas, em vez de eles pedirem o aumento das mensalidades, eles pretendem fazer uma campanha de novos sócios, baseado na campanha Vivo em Ti, baseado também na questão da Libertadores, baseado também na questão de o mundo colorado, né, e aqueles outros bônus e aquelas outras questões que o sócio pode ter a partir lá daquele site novo que o Inter tem com conteúdos e bonificações e tal para os sócios, tá? Daí tem o seguinte, vou continuar aqui, ó.
nesse sentido, negociações de atletas. Esse ano a gente fez 165 milhões, tá? 165 milhões. No ano que vem, a previsão, na verdade, a previsão desse ano era 120, mas daí a gente vendeu 165 milhões, tá? A previsão do ano que vem é 135 milhões. 135 milhões de reais em vendas de atletas. Ou seja, isso supera em 15 milhões a cota Yuri Alberto, vamos dizer assim, né? Que a gente vendeu 120 milhões basicamente com o Yuri Alberto. Nomes como Johnny, nomes como Maurício, de repente até o alemão, podem surgir aí em termos de negociação e fazer esses valores serem atingidos, tá? Porque no ano que vem, o Inter projeta, gente, gastar custo futebol, tá? Custo das operações, das atividades com futebol em 2023. 292 milhões. Isso base, profissional e futebol feminino. O futebol feminino, por exemplo, tem um decréscimo de 2 milhões de reais no custo. Agora em 2022, o Internacional gastou em custo futebol feminino 9 milhões e no ano que vem seria 7 milhões. Tá? Então, se a gente pegar o custo futebol profissional, tirar o feminino e dividir por 12, a gente dá uma média de 24 milhões de reais custo de futebol mês no ano que vem. Tá? Basicamente isso. E aí a gente vai ter então uma folha girando entre 10 e 12 milhões de reais. Essa é a conta simples para o ano que vem. Um detalhe, tá? Importante também. O Internacional esse ano vai gratificar os atletas em previsão de 6 milhões, tá? E aí tem a ver, claro, com principalmente o vice-campeonato brasileiro. E mais outras coisas aí, de repente, bônus de gols, bônus de daqui a pouco jogos internacionais, enfim, que os atletas tinham, tá? Mas no ano que vem, a previsão de gratificação de atletas, ela bate quase 10 milhões de reais, 9,6 milhões de reais. Então, eu vou fazer o seguinte, vou garantir para vocês que agora no meio da semana eu coloco isso esmiuçadinho, bonitinho nas minhas redes, tá? Agora, duas questões rápidas aqui para a gente não alongar muito o conteúdo. Olha, o alemão, surgiu uma informação de que o Pedro Henrique, melhor dizendo, pudesse estar envolvido com uma negociação com o Luciano do São Paulo. O Luciano que o Inter já quis, inclusive, na janela agora do meio do ano. Tá de olho seguidamente o Internacional no Luciano, atacante do São Paulo, que era do Grêmio, inclusive, tá? Algumas pessoas que eu conversei me disseram simplesmente o seguinte, não há nenhuma chance. Nenhuma chance. Olha onde é que o Pedro Henrique tá, por exemplo. Ó. O Pedro Henrique tá curtindo as Maldivas, tá? Dançando guardanapo, tá? Junto da esposa dele. Então, assim, ele volta agora depois das férias, agora para se apresentar dia 14, e provavelmente ele vai ter um aumento salarial e inclusive uma renovação de contrato, tá? E pra gente matar tudo também, questão de CBF, porque corria o papo de que o Mano seria, né, o novo técnico da seleção brasileira depois do Tite agora na Copa. E porque o André Sanches passaria a comandar a CBF. O Léo Dias publicou no seu Twitter uma informação de que já está definido que o André Sanches vai ser o novo presidente da CBF. E aí, então, os colorados obviamente ficaram num alvoroço nas redes sociais. O próprio André Sanches negou a informação, dizendo que, inclusive, é uma grande barrigada o que o Léo Dias falou a respeito dele, a respeito da CBF e o destino do futebol brasileiro. Mas é aquela coisa, né? A gente está acostumado de vez em quando de os caras negarem, na outra semana as coisas mudarem. O futebol é assim, ó. E quando tu vê, muda tudo. Então, a gente, obviamente, aqui no meu canal, no Voz do Gigante, também vai ficar de olho em cima dessas possíveis, entre aspas, informações, beleza? Se tu chegou até aqui, cara, te agradeço demais. Te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Toda manhã, finalzinho de tarde, tem vídeo novo aqui pra vocês, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!